Olá, bem-vindo de volta, meu amigo. Infelizmente, esse é um vídeo que eu não queria ter que precisar fazer, mas eu preciso. Então, bem-vindo você, fã do 40 mil. E eu vou explicar nesse vídeo que o 40 mil precisa de você. Esse é um momento crucial onde nós devemos defender o portão e dizer não à mudança, não ao impostor. Mantenha-se firme por aquilo que você ama. E hoje eu vou te ensinar uma valiosa lição de moral, meu caro amigo, onde nós vamos dizer não a mudança. Por quê? Porque mudança é caos, mudança é gente? Também, mas você não devia saber disso, seu maldito herético. Mas porque a mudança muitas vezes pode ter um efeito catastrófico e nós vamos defender contra isso. Bem, de onde veio isso? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Você, que gosta do 40 mil, deve também seguir outros canais de Warhammer por aí. E você deve ter visto que alguns canais falaram algumas bobagens imensas. Eu não acompanhei porque o único canal que eu vejo é o do Arauto do Multiverso, canal fenomenal, recomendo, forte abraço pra ele, sigam, o canal dele realmente é bom. Mas no caso, eu vi isso por lá, ele fez um resuminho legal, mas qual é o conceito da história? O conceito da história é que algumas pessoas pediram mudança pro 40 mil, é só uma opinião inocente, pode ser ignorância, pode ser malícia, mas pra te ter entendido tão errado o conceito do 40 mil, aí não tem perdão, não tem desculpa e tu não merece a nossa atenção. Por quê? Porque o 40 mil, todos nós aqui sabemos, só serve a lore, a história dele, só tem uma única função: explicar um jogo de guerra. Ponto. Então, no futuro sombrio do milênio de 40 mil, só existe guerra. Não tem amiguinho, não tem alienígena bonzinho querendo falar com a casa e que você vai dar uma voltinha de bicicleta com ela. Não. Aqui o alienígena quer devorar tuas entranhas, botar ovos dentro do teu corpo e destruir o teu mundo. Aqui tu literalmente tá lutando contra o inferno, criaturas demoníacas que vão te testar e tentar te destruir. Não existe perdão, não existe conversar ou negociar com essas forças, não existe futuro para a humanidade, senão o domínio total da galáxia. Meu caro cidadão imperial, você aqui do canal sabe disso. Qualquer um que tem um mínimo de conceito da lore do 40 mil sabe disso. Como é que tu vai negociar com uma entidade que quer devorar a tua alma e te fazer um fantoche? Não existe isso. Mas alguns alienígenas são benignos, os tal coexistem com a humanidade. Sim, assim como nós coexistimos com a porcaria do Yorkshire, com a porcaria do Lulu da Pomerânia, que tu castra merda de um cachorrinho e tu faz ele virar um cachorrinho de madame, que se ele come alguma coisa errada ele morre. Então não. No ser humano pro alienígena não passa de um cidadão de segunda linha, mais uma ferramenta ou um pet, uma coisa secundária, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, tu vai ter teus orifícios penetrados, a tua pele esticada e ser transformado em alguma coisa horrenda por um maldito Dark Eldar. Então não existe negociar com aliens. Pros aliens, nós não passamos de um almoço, tipo um sanduíche, ou, na melhor das hipóteses, uma formiga, uma coisa que existe, ela é, e que tem que ser eliminada para viver. Então, não. Seres humanos unidos
contra o alien, contra o herético e contra o mutante. Então não faça perguntas, apenas aponte e atire. Lorde, talvez, isso aí tenha sido só uma jogadinha de marketing para fazer uma propaganda de rage bait. Olha, um ouvinte aqui do canal, Brasílios, conversou comigo e falou isso, que cara, isso aí provavelmente foi só uma rage bait, porque o YouTube adora rage baits. Olha, se foi malícia, e de um jeito ou de outro, eu discordo, assim como eu discordo das pessoas que ficam pedindo pra se inscreva, clique no like. Não faço isso, acho chato, porque eu faço o que eu quiser. Se eu gosto, eu sigo o canal, se eu não gosto, eu não sigo. Não tente me influenciar a fazer coisas, acho isso muito indiscreto, mas o YouTube, estatisticamente, cresce assim, e o pessoal que segue carreira nisso aí faz esse tipo de coisa. Porém, aí eu pensei, por que eu não faço essas coisas que teoricamente elevariam o canal e chamam mais gente? Aí eu lembrei do porquê, porque o meu objetivo é falar daquilo que eu gosto. Não tenho um pingo de vontade de ser um youtuber, eu só gosto de falar das coisas que eu acho legal. E aí eu pensei, por que outros fazem essas jogadinhas baixas para ganhar popularidade? Então, meu amigo, eu acho que eu vou ter que explicar uma diferença entre um fã, um turista e um impostor. Mas para isso, eu devo lembrar também que aqui no canal nós temos pessoas fenomenais, extremamente inteligentes e muito bem feitas no quesito mental. E nós temos o Rato Letrado, por exemplo, que é um Gracier, e nós temos o Batata. Então temos diferentes graus de capacidade cognitiva. Então, para explicar para todo mundo de um jeito fácil de entender e para você identificar quando você está sendo manipulado, meu amigo, eu vou explicar com base no vídeo da banana. Você já deve ter visto a inflação baseada em banana. Eu achei engraçado, é uns vídeos divertidos, mas no caso eu pensei em explicar, só que como eu sou o Lorde, eu não vou falar de banana especificamente, eu vou falar de picolé, que é uma coisa que eu gosto, acho legal. Então eu vou usar picolés para explicar por que tu deve defender aquilo que tu ama. Vai fazer sentido, acredite, confie em mim. Bem, você fã, quem é o fã? O fã é aquela pessoa desavisada que de repente encontrou algo que gosta muito. Aqui, um picolé de framboesa. Então você, uma pessoa inocente, tranquila, talvez na sua infância você estava ali feliz, aí você estava testando novos sabores de picolé. De repente, você experimentou o picolé de framboesa. Para aqueles que não se tocaram, picolé aqui representa uma franquia. Digamos, o picolé de creme é o Star Wars, o picolé de limão é o Star Trek. O framboesa aqui representaria o 40 mil, pra gente falar do assunto de hoje, mas cada sabor de picolé diferente representa aqui uma franquia. E você, fã, descobriu framboesa e você disse: pô, isso é um negócio gourmet, que coisa boa, esse foi o melhor maldito picolé que eu já comi na vida, como é que eu vivi sem isso? Eu preciso espalhar a notícia da framboesa. E você gosta muito, você experimenta diferentes marcas de framboesa para ver qual é a melhor, você vê a história da framboesa, a árvore da framboesa, você vai atrás da framboesa. Framboesa é a sua nova fruta favorita e você agora tá vivendo pelo picolé de framboesa. Muito bom, você testemunha de framboesa, agora quer espalhar para todos os seus amigos numa conversa calma e tranquila. Você tá sempre falando do maldito picolé de framboesa, de um jeito ou de outro você vai falar sobre isso. E é aí que vem a popularidade boca a boca. Como é que faz para espalhar um produto ou alguma coisa? O fã ativamente vai atrás de conversar com outras pessoas e espalhar a boa notícia. Então um fã achou uma coisa boa e ele quer mostrar para outros essa coisa boa e
Três coisas podem acontecer quando tu fala de 40 mil pra alguém. Detalhe, não fale de 40 mil pra sua namorada ou interesse amoroso, porque não vai dar certo. Sério, é um anticoncepcional tão bom quanto LOL. Mas aqui, você pode falar pra pessoas diferentes e os seus amigos, os brother, os de verdade, vão entender, vão entrar na onda e o cara vai dizer a mesma coisa que você. Experimenta esse picolé de framboesa. Pô, meu, esse picolé é muito bom. E aí vocês agora são dois guerreiros do framboesa. Mas, o mais comum é uma pessoa dizer, não, é bonzinho, mas tá legal, gostei, só que não é aquilo tudo e o cara não vai atrás e não tem muito interesse nisso aí. Esse é o padrão, esse é o mais comum do que vai acontecer e tem pessoas que simplesmente vão dizer, não, eu não gosto de picolé de framboesa, não quero isso aí, não. 99% das mulheres quando se trata do 40 mil, sim, mas também aqui, até um contexto, não fique com raiva, não fique com ódio, não tem sentido, essa aqui é a questão de opinião. Tem gente que gosta, tem gente que não tá nem aí, que é a maior parte, e tem gente que simplesmente não gosta de jeito nenhum. Eu tenho um amigo, o Felt. O Felt, por exemplo, ele detesta jogos e coisas no espaço. Ele não gosta de naves, ele não gosta de coisas espaciais, de planetas e tal. Então qualquer coisa que é no espaço, ele simplesmente nem tenta. Não dá pra julgar o Felt por causa disso. Ele tá deixando de aproveitar uma coisa legal, mas é algo dele, ele simplesmente não gosta. Tu não pode forçar alguém a gostar de algo que a pessoa não quer. Então tem as pessoas legais que vão virar fãs como você, tem as pessoas que vão ter um interesse mínimo ali temporariamente pra não perder o amigo, e tem pessoas que simplesmente vão dizer não, mandar um dedo no meio e dizer enfia a framboesa no... PG, né? Não posso bloquear o YouTube. Mas no caso, é isso que acontece. Quando um fã espalha, o fã é popularidade gratuita, é marketing gratuito. O fã vai falar do teu produto para pessoas e trazer mais gente pro teu hobby. E o turista? O turista é essa pessoa que acabou de experimentar esse picolé de framboesa. O turista pode virar um fã, mas é difícil. Normalmente o turista vai na onda, ele tá ali para não perder o amigo, ele talvez consuma um produto desse tipo aqui e ali, mas não é o favorito dele. Digamos que o turista prefira outra coisa, prefira um picolé de limão, de abacaxi, e ele não curte tanto framboesa, mas quando ele tá ali com o amigo dele que é viciado em framboesa, ele vai pedir um picolé de framboesa só para agradar o amigo. Então o turista, ele existe, tá por aí, consome o produto de vez em quando, mas não é o favorito dele. E por que o turista é importante? Você não deve ficar nervoso com o turista. O turista não tem culpa de nada. O turista é apenas uma pessoa normal. Ninguém tem tempo de ir atrás da história da framboesa. Ninguém tem tempo de ir atrás das teorias da framboesa. Ninguém faz isso, a não ser você que gosta muito disso. Outras pessoas normais vão... é legal aqui e ali um produto, tipo um jogo, uma coisa assim dessa framboesa, mas não vai gostar tanto quanto você. E qual é o problema da questão do turista? O turista, não por culpa dele, mas em questão normal, sempre vai ter muito mais turistas do que fãs em qualquer coisa. Digamos, Star Wars. Tu pode ter uma miniaturinha do Star Wars, tu pode conhecer todos os personagens, tu pode gostar do negócio, mas para cada uma pessoa que tem uma miniaturinha que gosta muito da lore do negócio, vai ter umas 200 que viram o filme, que compraram ali um chaveirinho, tipo de Darth Vader numa caneta. Então, eles também consomem o produto, o dinheiro deles vale o mesmo que o teu. Para as companhias, eles reconhecem isso, que tem muito mais gente que não é fã, e sim que compra eventual esse teu produto. E o problema para nós fãs é que as companhias são movidas a dinheiro, e o dinheiro do turista vale muito, né? O mesmo que o teu, mesma coisa.
e apesar da menor quantidade de fãs gastar proporcionalmente mais no hobby do que o turista, como tem muito mais turistas, o marketing e as coisas feitas são para atingir esse público. Os turistas são o público-alvo das companhias e eles vão fazer o possível para tentar atingir essas pessoas desavisadas que estão por aí. Então, a marca ali que faz o picolé de framboesa quer chegar nesse mercado imenso, não dos fãs. O fã já está conquistado. O importante é o turista. Então, quando você vê uma campanha de marketing, um negócio de algo que você gosta, você às vezes vai dizer: eu não gostei, eu não achei legal esse marketing, não me atraiu, mas eu sou fã disso aí, eu vou ver de qualquer jeito. Mas aquele marketing daquilo não foi aquilo que tu queria. Por quê? Porque o marketing não é para você, meu caro fã. O marketing é para pessoa que não conhece. Você deve observar, por exemplo, nos filmes novos da Marvel e nas séries novas da Marvel, geralmente eles fazem uma recapitulação no início. Para quê? Para pegar exatamente o desavisado, porque o cara que é desavisado não viu todas as séries do Disney Plus, todos os negócios, para ter o conteúdo que ele precisa, para ficar e entender o que está acontecendo naquele episódio. Então, às vezes, fica meio repetitivo para você que é fã. Cara, isso aí aconteceu no negócio anterior, por que eles estão falando isso agora? Porque o objetivo não é você, nunca foi você, sempre foi pegar o desavisado, pegar o dinheiro desavisado, e aí, o desavisado vai comprar uma vez só. Sim, mas sempre tem outro logo atrás para dar o dinheiro para a companhia. Então, a companhia sempre vai optar por fazer o marketing e tentar atingir o maior número de pessoas. Não é malícia, é simplesmente que o objetivo deles é lucro. Mas Lorde, se a companhia escutar os fãs, eles não vão ter lucro também? Não tanto, cara. Assim, por mais que a gente seja contra algumas coisas que as companhias fazem, eles são multimilionários. E a gente aqui, né, eu acredito que 99, se não todo mundo aqui, é assalariado e tá aí trabalhando para pagar imposto. Então, né, quem é que tá certo? O cara que é multimilionário tem um jatinho particular, ou a gente que tá de segunda a sexta trabalhando, batendo ponto? Então, não dá pra discutir que eles estão errados, mas eles fazem o que fazem pra questão de lucro, e nisso aí a gente não tem controle. Mas o turista é uma coisa natural, todas as companhias vão tentar atrair os turistas e não tem como a gente mudar isso, mas o turista não vai estragar o teu hobby, entendeu? Porque o turista vai consumir o produto e vazar, é só isso que ele faz. O problema é o impostor. Quem é o impostor? O impostor é difícil de achar, mas o impostor, ele parece uma pessoa normal, parece com um fã, na verdade, e o impostor, ele geralmente é atraído quando um hobby tá em alta, quando alguma coisa começa a fazer sucesso, quando alguma coisa começa a aparecer na mídia, os impostores vêm igual as moscas de Nurgle, seguindo o sucesso. E o impostor, diferente do fã que tá ali porque gosta e do turista que tá ali porque comprou um negócio que achou bonitinho, o impostor, ele vê oportunidade. O impostor é egoísta, o impostor quer crescer, tanto com fama, quanto com, como é que se fala, gravitas, que é influência, quanto com dinheiro. O impostor, ele tá para fins pessoais, não porque ele gosta de algo, mas sim porque ele quer crescer em cima de alguma coisa que já tá ali. E o impostor vai vir naquele picolé extremamente famoso agora que tá vendendo que nem água e dizer: nossa, eu sou o fã número 1, eu adoro picolé, picolé é comigo, como eu amo picolé de framboesa. E aí o impostor vai se passar por um fã e ele engana todo mundo. Pro turista, ele não sabe diferenciar quem é um fã ou quem é um impostor. Pra ele é todo mundo igual.
o fã de verdade começa a perceber que o impostor tem algumas coisas esquisitas, mas normalmente no início ele parece um fã qualquer que tá ali querendo também fazer a mesma coisa que ele. Então muitas vezes o impostor vai se pousar de fã e tentar parecer um membro ativo da comunidade. E aí começa a diferença entre um fã de verdade e um impostor. O impostor, geralmente, ele tenta se falar dele como um coletivo, como um mais do que ele é. Eu represento a comunidade brasileira do picolé de framboesa. Eu represento... Porque a comunidade é contra isso. A comunidade quer isso. O grupo quer isso. É sempre um coletivo. Não é nunca eu quero isso, que é o que tá acontecendo. O impostor na cabeça dele quer alguma coisa, mas ele tem dizendo muita gente. Ele sempre tenta puxar mais coisa para tentar aumentar a sua gravitas, como se aquilo que ele falasse ou queresse fosse algo que todo mundo quer. O turista não entende e ele acredita. O fã percebe que às vezes não é a realidade e começa a tentar falar, cara, não é bem assim. E é aí que vem o começo da briga, porque os fãs de verdade, quando vem um impostor querendo mudar o seu picolé de framboesa, porque o impostor sempre vai vir e vai dizer o seguinte: esse picolé seria melhor se ele tivesse 2 sabores. Por que a gente só precisa ter a framboesa, se a gente pode ter a framboesa e a laranja? Vamos fazer um mini saia? O fã de verdade vai dizer: não, o picolé de framboesa, porque framboesa é bom. Nem que se eu quisesse um picolé de maldita laranja, eu comprava um picolé de laranja. Quem é o maldito ignorante indeciso que precisa de 2 picolé em um porque não sabe escolher qual que ele quer? Aí, nesse momento, o impostor vai dizer shh, quieto, e vai tentar silenciar o fã de verdade, dizendo que o fã é errado, que o fã é antiquado, puritano, tudo que é ismo, não, você é contra a mudança, você não aceita, mas isso aqui é o que todos querem, a comunidade aclama por isso aqui. Ninguém pediu, só você. Você foi o único imbecil e talvez uns 2, 3 puxa-saco que são exatamente iguais tu. Mas aí o impostor começa a fazer arte do picolé de mini saia, começa a espalhar fotos do mini saia, começa a fazer vídeos conversando com amigos dizendo: nossa, como mini saia é superior à framboesa. E eventualmente ele vai querer mudar mais e mais e mais, até o momento que não é mais a framboesa aquele picolé, e aquele picolé que você conhecia mudou e mudou muito. As companhias que estão atrás de vender, vão fazer as suas pesquisas de marketing, e como você vai estar silenciado, como você vai ser reportado por discursos de ódio, bababá e tudo que é coisa ruim, você não vai ter nenhuma chance de contra-argumentar no mesmo nível que o impostor. E as companhias vão ver: eles estão pedindo isso aqui. Lorde, você está fazendo uma teoria da conspiração? Não, é exatamente isso que acontece. Por exemplo, você acha que botar as mulheres custódias foi uma coisa que os fãs queriam, que os fãs pediram, ou foi o impostor que obrigou a GW a fazer, achando que era isso que os fãs queriam? A GW foi para onde o dinheiro falou mais alto, muitos acreditam que foi por influência da Amazon, e acabou, indo contra os fãs a favor do impostor. Lorde, mas a Amazon é uma companhia bilionária. Sim, mas nem sempre precisa ser uma companhia muito, muito rica para influenciar outra. Às vezes pode ser administradores de comunidade, e esse pessoal que fala e puxa o saco, porque o impostor, tu tem total certeza, eles são os maiores puxa-saco da companhia, que tu vai ver, eles vão falar pra companhia: não faz acordo com aquele cara lá, porque aquele que era o fã de verdade
Ele faz discurso de ódio, ele ofende pessoas, ele ofende vocês. Eu não. Seus produtos são maravilhosos. Eu adoro picolé de framboesa. Nossa, quer ver aquele framboesa com laranja? Como é que é o nome? Mini saia. Nossa, é o que mais vende, né? Isso é muito bom. E ele vai ficar empurrando isso aí. E a porcaria da companhia, eles sempre vão querer uma positividade tóxica, que é tipo pessoas que falam só bem. As companhias adoram Yes Man. Yes Man é o cara que só diz sim pra tudo que eles falam. Então as companhias tendem a tendência gravitacional aí pro lado do impostor, porque o impostor tá falando o que eles querem ouvir. Imagina você, chefe de uma companhia, tem um funcionário que diz, cara, tá tudo errado, esse negócio tem que melhorar, e o outro diz, não, isso aqui é ótimo, chefe, você é um gênio. Um deles tu vai gostar mais que o outro? Pois é, mas às vezes o que te ofende estava certo, e às vezes tem que dar ouvido à crítica, só que é muito mais difícil dar ouvido à crítica do que aceitar que tu tá indo bem. Então as companhias vão tender a fazer as vontades se aproximar dos impostores. E você, meu caro fã, você vai ver com o tempo o seu delicioso picolé de framboesa desaparecendo, e o que sobrou é uma coisa industrial totalmente contrária àquilo que você gostava inicialmente, sem gosto de nada, apenas corantes, açúcar e água, e a sua linda framboesa se foi. Então você vai ver o seu picolé desaparecendo enquanto aquela porcaria vai aumentando. E por mais que as pessoas vão tentar ser contra isso aí, os fãs vão começar a pular do barco, porque não adianta tu brigar com uma coisa que tu não consegue mudar, e mesmo que tu tente falar, tu foi silenciado, você não vai aparecer, você é pequeno em comparação àqueles que a companhia tem como seus pets e vão ficar aumentando de popularidade, e são os oficiais. Os impostores geralmente têm muito mais facilidade de ganhar boost do que os de verdade, e isso é triste, porque aquilo que você amava acabou e virou uma coisa horrível na frente dos seus olhos. Às vezes é questão de alguns anos para uma coisa ótima se transformar em algo irreconhecível. Nossa, Lorde, que dramático! Star Wars, Star Trek, Doctor Who, dá uma olhada. A Marvel, depois da fase do MCU, todos eles, cara, eram uma coisa, deu sucesso sendo aquela coisa, e aí veio o pessoal que se dizia, nossa, eu sou super fã, eu adoro isso aqui, eu sou muito bom, e eles mudaram a base, o que fazia todos esses universos serem o que ele era, a framboesa no caso aqui do nosso exemplo, e transformaram em algo totalmente diferente, um outro sabor poderia se dizer, e aí tu não mais vai ter o teu picolézinho de framboesa. Pois é, triste, lamentável. E as companhias, cara, porque eles perderam os fãs, não é? Sim. Mas a companhia faz o grosso do seu dinheiro com os turistas, e o turista não se importa muito se é framboesa ou se é outro picolé, eles vão comprar, e a companhia não vai sentir o efeito dessa mudança por muito tempo. Vai levar anos, talvez décadas, para as companhias sentirem no bolso a cagada que fizeram. Eventualmente o custo vem, mas leva anos. Como eu disse, por exemplo, o exemplo, não sei porque que aqui apareceu um negócio do Star Wars, não sei, mas vamos usar, já que tá aqui no exemplo. A Disney, quando lançou o primeiro filme do Star Wars, fez bilhão de dólares em venda. O segundo filme deu uma baixadinha, o terceiro muito mais. Então eles foram perdendo dinheiro a cada lançamento. O Indiana Jones foi horrível. O Willow, a série da TV, foi péssima. A compra da LucasArts, eles foram perdendo dinheiro, só que levou anos para eles sentir essa baixada de popularidade e a redução no dinheiro. As séries que eles fizeram, algumas começaram com sucesso, porém
foi baixando, até o ponto que hoje ninguém vê. Mesmo se eles lançam uma série que é relativamente boa, ninguém assiste, porque eles perderam os fãs e os turistas não vão ficar tempo suficiente para fazer valer o investimento. E no momento que o barco afunda, o impostor pula de um barco para outro, então ele faz o possível para ganhar o dinheiro em cima e depois ele vaza. O impostor não é a pessoa que ama aquilo que está fazendo, ele fez pelo engajamento, pelo dinheiro, pela popularidade, e agora, quando o negócio não dá mais nenhum desses, ele procura outra franquia para destruir. E por isso, meus amigos, é nosso dever como fãs defender o que a gente ama. Defenda os portões, não deixe passar o impostor. Não, em nenhum momento quero ver alguém aqui do canal ofendendo, discutindo ou sendo ruim com alguém. Não, mas apenas consigam identificar o que você gosta e seja contrário ao que você não gosta. Não dê ibope pro que você não gosta, porque o tempo de você é precioso. Infelizmente, as companhias, não vão nos escutar até ser tarde demais, mas mantenham-se firmes e façam o seu dever. O que o 40 mil precisa é de fãs que seguram o portão. Então nós vamos segurar o portão contra qualquer um que queira mudar o que a gente ama. Mantenham-se firmes, meus caros punhos imperiais, e lembrem-se, 40 mil depende de você.